Oi, tudo bem? Beleza? Eu sou o Vitor e eu vou falar sobre movimento operário no Brasil. Acordar cedo, pegar o transporte lotado, você chegar lá no trampo cansado de manhã. O trabalho molda a vida da gente do mesmo jeito. Mas a gente já imaginou se não existissem os direitos trabalhistas que a gente tem hoje? Pois é, né? Quase não existiam antigamente. E o pouco que temos hoje, bom, deu muito trabalho para conquistar. No final do século XIX, o Brasil começou a se industrializar. Trabalhadores, principalmente os imigrantes que fugiram da pobreza na Europa para encontrar outra pobreza aqui. Jornada de 14 horas, salários miseráveis, sem folga, basicamente viver para você trabalhar. Então, quando chegou em 1917, ninguém aguentava mais ser explorado para sempre, né? Então, os operários de São Paulo disseram chega e fizeram a primeira grande greve do Brasil. O governo respondeu com bala, mas a semente da revolta já estava plantada. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo! Greve! 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 Para! 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 Socorro! Socorro! Nos anos de 1930, Getúlio Vargas percebe que depois de todas essas greves e todos esses protestos da população, é melhor dar direitos do que enfrentar as greves todos os meses. Nasce a CLT, jornada de 8 horas, férias, carteira assinada, parece perfeito, né? Só que em troca, os sindicatos ficaram controlados pelo governo. O famoso, te dou um presente, mas mando em você. Chega a hora de Getúlio Vargas assinar o papel. Getúlio Vargas assina o papel. E depois disso, ele vai fazer um discurso muito importante para o futuro deste país. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Até 1930, a gente tem que reparar também, o Brasil era principalmente dominado pela política do café com leite, onde grandes fazendeiros controlavam o governo. O trabalho urbano era pouco regulamentado e os sindicatos eram fracos e muitas vezes perseguidos. Getúlio Vargas assumiu a presidência. Ele trouxe um discurso de modernização, a valorização dos trabalhadores, mas isso não significava que ele estivesse do lado deles. O governo queria industrializar o Brasil, sem abrir mão do controle sobre os sindicatos e as greves. Apesar da promessa de melhorias, as condições de trabalho continuavam precárias. Jornadas longas, baixos salários, como eu falei, e a repressão violenta contra os protestos geravam insatisfação crescente. A luta dos operários continuaria nas décadas seguintes, e as greves dos anos 1970 mostrariam que a organização dos trabalhadores nunca desapareceu completamente. Depois de tudo isso, veio a ditadura militar. Greve? Nem pensar, cara. Sindicato? Só se fosse a chapa branca. Quem discordava sumia, morria. Os trabalhadores viraram peça de máquina, sem direito a chiar. Então, quando os metalúrgicos do ABC Paulista decidiram que já estava bom de tamanho, depois de acabar a ditadura, nos anos 70 e 80, botaram o patrão e o governo contra a parede. Essas greves ajudaram a derrubar a ditadura e trouxeram de volta o direito de lutar por melhores condições.
Chega 1988, nova Constituição, novos direitos, seguro-desemprego, licença maternidade, estabilidade para o sindicalista. Parece que enfim o trabalhador venceu. Mas será mesmo? Hoje em dia o trabalho mudou. Agora tem gente que nem patrão tem, só um aplicativo que decide seu salário e seu horário. A tal flexibilidade virou sinônimo de você que lute. A luta dos operários continua, mas os inimigos agora usam terno e algoritmo. A história do movimento operário é a história de quem cansa, mas não desiste. Quem trabalha merece viver, e não só sobreviver. Mas e aí? Será que o futuro do trabalho vai ser mais humano? Ou vamos continuar correndo atrás das máquinas? Depois dessa reflexão que eu tive sobre o movimento operário, eu cheguei numa conclusão. Sem luta, não há conquista. Mas será que só lutar basta?